Então pessoal, estou aqui então para dar continuidade ao vídeo e dizer olá a vocês. Deixei aqui algumas imagens do sítio onde a gente foi. Ainda vou deixar aqui mais algumas imagens, mas já vou aqui adentrar algum pormenor. Então hoje foi dia de castrar o Melo, o cão, que a gente tinha adotado de uma associação, ok? E então, pronto, e hoje também foi dia de castrar o gatinho, o Oli, ok? Também então, vou-vos deixar, depois estão aqui as imagens. Já fomos buscar, entregámos o Melo de manhã e já fomos buscar agora o Melo. Ele ainda está com, digamos, o funil, não é? Na cabecinha. De momento está medicado, mas amanhã já começamos a dar a medicação nós a ele. Só pode beber agora por enquanto água, mais logo é que já pode começar a comer com calma, ok? Pronto, ele já está então castrado. O Oli a gente ainda está à espera que chegue a hora para a gente ir buscar, que é o gatinho, gente. Também a gente adotou numa associação de gatinhos. Depois eu falo mais detalhado ou com mais informação. Então agora estamos à espera que chegue a hora para ir buscar o Oli. Hoje tirei o dia todo e acabei por esse intermeio, digamos, também ir fechar a conta finalmente da minha mãe. Quando eles estavam lá para ser, digamos, tratados do assunto, eu nesse tempo eu fui ao banco, fechei a conta da minha mãe, deu, gente, depois eu falo melhor sobre isso, mas também posso falar já aqui. A gente estava com receio de ir fechar a conta e eles estarem a pedir a habilitação de herdeiros. E se o pedissem, eu ainda não tinha tratado disso, não tinha feito nada disso. Mas por acaso a Caixa Geral não pediu, ok? Mas sei que existe realmente outros bancos que assim exige, não são todos, portanto este não pediu, só pediu a documentação da certidão de óbito, e eu não fechei há mais tempo, eu já acho que já tinha explicado aqui num dos vídeos, não fechei há mais tempo, porque eu estava à espera que fosse pago todas as mensalidades que a gente paga, ou digamos, a mais à credora em relação ao carro da minha mãe. Uma vez que o carro ficou liquidado por causa dela ter tido, porque ela tinha um crédito, não é um crédito, um seguro de vida, automaticamente quando uma pessoa, né, morre, dependendo do problema, né, da causa, eles vão fazer uma avaliação, vão ver bem a situação e é que vão decidir se realmente fica pago ou não. Pronto. Neste caso, eles liquidaram o valor em falta, ou seja, automaticamente o carro fica passado, digamos, para os herdeiros, neste caso que sou eu,
E pronto, e vocês depois têm que ir às finanças, não é às finanças, eu digo isto às finanças porque a mim é tudo dentro, digamos, da loja do cidadão, tem as finanças e essa treta toda, só que foi para tratar qualquer coisa de automóvel, já nem sei como é que se trata, registro de automóvel, é isso. Pronto, para vocês depois passarem para o vosso nome, e tudo isso tem um custo, ok? Pronto. E então pronto, como já tinham pago a última mensalidade, então eu peguei, levantei o valor que eles tinham pago, passei para a minha conta, não é? Levantei aquele dinheiro antes de fechar a conta e fomos ao banco fechar a conta. Pronto, já está encerrado mais um capítulo nesse aspecto, já está resolvido, mais uma fase, não é? Pronto. Depois o resto ainda tem mais coisas para ser tratadas, mas com calma, gente, nada com precipitações, porque ainda é muito cedo e eu quero ir com calma, ok, gente? Pronto, então hoje foi esse o dia, é um dia retirado por causa dos nossos patutos. Vocês podem pensar assim, foram perder tempo por causa disso. É, gente, porque mesmo que eu fosse para um veterinário ao fim de semana, eles não fazem a castração ao fim de semana, gente. Eles é que vos marcam a hora, o dia. Porque por norma ao sábado, a grande maioria, pode haver um ou outro que esteja aberto o dia todo ao sábado, mas a grande maioria dos veterinários trabalham ao sábado de manhã só para fazer, digamos, consultas, para atender os vossos animais, ver os problemas e caso o animal seja preciso ser internado, ele fica internado, mas não vão fazer a operação, digamos, de uma castração, que não é nada por aí além de ser urgente, ao fim de semana. Agora, caso seja um caso que seja muito urgente, aí vocês, claro, podem pagar, digamos, a cirurgia, mas também pagam ainda mais porque é ao fim de semana. Pronto. Portanto, teria que ser à semana, eu tinha que perder tempo à mesma, e pronto. Eu não sei se é uma ousadia da minha parte estar a dizer isto ou não, mas deixou-me aqui uma ideia, porque fui convidada a ir visitar uma associação de animais, sem ser aonde eu adotei o meu, para ir visitar e sugerir para, tipo, digamos, divulgar para as pessoas, pessoas conhecidas, para que se querem adotar um animal, para adotar nas associações, que há muitos animais nas associações, a querer um espaçozinho quentinho, um espaçozinho carinhoso, uma família dedicada, porque os animais merecem, não é? Eu estou a dizer isto não foi porque me pediram para eu ir lá visitar depois, outro dia, outra hora, pediram. Eu estou a dizer isto porque assim, eu sei um pouquinho daquilo que estas pessoas se dedicam, cuidam de animais que não são delas, dedicam-se de animais que não têm uma família, e a família desses animais, passo a citar, é praticamente a viver em jaulas, não é jaulas, digamos, de metal, num cubículo, não. E quando eu digo jaulas, é um espaço razoável para que caiba, digamos, 2 ou 3 animais, ou 4 ali. Ou às vezes até pode ser individual, dependendo da situação do animal.
que tem o seu cantinho, tem a sua gamelinha de comida, a sua gamela com a água, a sua caminha, pronto, e um espaçozinho para ele poder apanhar o ar, ok? E depois eles têm um recreio ao ar livre, tipo um jardim, um espaço, um pátio, que eles podem correr e saltar, intercalado. Sai alguns em grupo, vão, depois voltam a recolher esses e tiram outros e vão, gente. Era bom que vocês tomassem sentido. Eu não quero também estar aqui a dizer que é errado comprar animais de raça, mas o que é certo é que eu também acho que esses animais não têm culpa de serem comprados e vendidos. Muito honestamente, isso passou a ser ilegal ser vendido em lojas de animais. Já não é legal, digamos, já não é permitido, já não é legal, pronto. Mas ainda há gente que, pela calada, faz negócios desses, vendem animais de raça, e há muitos animais que estão à espera de uma família e não têm, porque as pessoas muitas das vezes valorizam as raças. Eu não tenho nada contra, porque esses animais nem sequer sabem que raça têm. Estão a entender? Eu só estou a dizer é que assim, eu adotei já muitos animais, seja gato, seja cão, sem raça. E eu amo e sempre cuidei, amei, tive amor por eles, mesmo não sendo de raça. É só isso que eu vos quero passar. Por onde eu passo as pessoas conhecem, porque eu já adotei vários animais, já adotei nas associações animais, cuidei, essas pessoas sabem que eu cuido, e pronto, gente. Eu pessoalmente eu gosto de animais, mas eu acho que a adoção tem que ser responsável, se a pessoa tem capacidade para cuidar do animal, se aquele animal é adequado para aquele tipo de pessoa, para aquele tipo de família, se aquela família tem espaço adequado para aquele tipo de animal, pronto, gente. Portanto, eu acho que a adoção tem que ser responsável. Vocês têm que pensar que também os animais requerem alimentação, requerem cuidados, requerem muitas das vezes idas ao veterinário quando assim eles precisam ou necessitam. E pronto, gente. E às vezes eu não quero estar a condenar ninguém, mas eu acho que muitas das vezes há pessoas que vão por o caminho mais fácil, no sentido em que têm os animais, vão ao supermercado, compram ração da mais baratinha que há, e essa alimentação nem sempre é boa para os animais, e não é assim tão benéfica para a sua saúde. Pronto, não passa só de farinha e não tem sequer quase proteína nenhuma para eles ficarem alimentados e receber os nutrientes necessários. Eu não condeno, gente, mas vocês pensem que para vocês terem menos idas ao veterinário, mais vale às vezes apostar numa ração medíocre, que não é assim muito caro, que há mais caras ainda. Tem no supermercado da Purina On, gente, tem no Mercadona, que a proteína deles no saco diz que é por volta de 20 e pouco %, já é ótimo, gente. Estou-vos a dar dicas. Agora, rações que têm no supermercado abaixo da Purina On, esqueçam. Purina On, Última, são boas marcas do supermercado e não são das mais caras, que vocês encontram muitas das vezes em promoção. Entendo que cada um tem que gerir a sua carteira, ok, entendo perfeitamente, mas tem a do Mercadona, por exemplo, que é mais barata do que essas. Mas se vocês intercalarem, tipo, um mês um bocadinho mais baratinho, outro mês intercalar um bocadinho, assim, da Purina On ou da Última, se calhar não era mau, gente. Pronto, eu só vim aqui dizer que
Se eu por acaso fizer essa visita, eu vou pedir permissão a ver se posso filmar e depois posso partilhar aqui com vocês, ok? E quero-vos deixar que os animais não é só para quem tem muito dinheirinho, gente, mas um animal faz toda a diferença na companhia de um ser humano. Muitas das vezes, uma pessoa que vive sozinha, um animal faz toda a diferença. Muitas das vezes, uma criança que precise de melhorar certas competências, um animal é o indicado para as crianças. E até para pessoas como nós, que muitas das vezes achamos que não temos problemas nenhuns, e os animais detectam que a gente não está bem. São animais de companhia, são seres vivos, ok? Sentem dor, sentem alegria, sentem amor, ok? Mas pronto, eu vou deixar aqui a decorrer mais algumas imagens aqui no vídeo, não quero vos massacrar com isto, mas é só para vos dizer que eu tenho tendência a cuidar dos meus e assim espero que cada um que tenha animais cuidem dos seus, ok? E que tenham paciência, que é fundamental para eles, ok? Então, gente, vamos dar continuidade a este vídeo. Ignorem a minha roupa que eu ainda não troquei, é a realidade, ainda nem sequer fiz a cama, gente. Portanto, vou partilhar com vocês algumas comprinhas da Lefties. Era o que estava a ser preciso. Então, vou partilhar com vocês, isto tudo foi direcionado para um menino. Eu juntei aqui uma comprinha quando a gente foi à loja dos animais, para estar tudo dentro do mesmo casaco. Então, vamos começar pelas sandálias. Ele já usou e gostou, então compramos estas sandálias para o menino. Estão a ver? Estão a ver? Ele já usou uma vez. Foi super confortável, a gente arriscou para ele não andar sempre de sapatilhas. Agora ele pode andar com as sandálias, até mesmo ir para o ATL, pronto. Então, ou até mesmo para a piscina, também pode levar, uma vez que ele não gosta muito de ir com os chinelos ou com as crocs, ele gosta mais tipo calçado que esteja mais seguro, então a sandália dá essa segurança maior. E os chinelos é mais, por exemplo, para ele, por exemplo, utilizar em percursos mais pequenos, ou até mesmo para ele tomar banho quando estiver na escola, pronto, porque ele não gosta muito ainda, não se habituou muito à ideia, pronto, temos que ir aos pouquinhos, pronto. Depois, quero-vos dizer que as sandálias custaram 13,99, não estava em promoção, mas eu arrisquei e sei que ao arriscar, se não servisse automaticamente eu podia devolver, pronto, enfim, portanto é que eu mais depressa arrisquei. Depois comprei, que eu queria ir lá para comprar um casaquinho para o menino de fato de treino, mas que não tivesse aquele felpe por dentro, não consegui encontrar, gente. Então encontrei esta casaquinha, estão a ver? Espera aí, aqui é o carapuço, estão a ver esta casaquinha de ganga, é de fecho, ali o fecho, aqui, entende? Tem bolsinhos, ela é fininha e depois tem o carapucinho que dá para remover, dá para chegar aqui. Estão a ver? Tem um botãozinho e dá para remover. Pronto, dá para andar sem o carapuço e com o carapuço. Para não andar com um casaco assim muito grosso ou coisa do género, então tem esta casaquinha, ela por trás é toda simples, lisa, estão a entender? Pronto. Já comprei um tamanho maiorzinho. Pronto, eu arrisquei, trouxe, também não estava em promoção, mas era aquilo que era preciso. Então, o casaco, neste caso a casaca, foi 19,99
E depois eu vi lá calcinha, já um pouquinho o número acima, para ele, mais direcionado a pensar na cintura. Este tom de fato de treino, sem ser cardado, digamos assim, mais fininho, não aquele feltro por dentro. Estão a ver? Pronto, é super simples, tem bolsinhos, tanto de um lado como do outro, e depois tem aqui um bolsinho também, pronto. E aqui é fechadinho, pronto. Foi o que a gente comprou, foi as sandálias, as calças e a casaca, pronto. Andei a ver lá outras calças, mas ainda tem muitas calças de fato de treino cardadas. E a mim não me interessa isso. Ele já andou um dia inteiro com as sandálias e gostou e sente-se confortável, ótimo. Ao menos, digamos, gastei dinheiro, mas foi bem investido. Eu fico contente por causa disso, porque a gente comprou ainda recentemente, que eu partilhei com vocês, as sapatilhas na Sport Zone da Silver, e já lhe estava a alijar no dedo pequenino do pé. Gente, eu sinceramente, só que eu não podia já devolver, porque lá está, ele já tinha usado. Não sei se ele vai conseguir usar novamente, vamos tentar, se ele pode ter sido, ou por pé estar um bocadinho mais inchadito. Pronto, eu vou tentar a ver se ele usa mais as sapatilhas. Se não usar, gente, não vai usar, mas lá está, gastei 17 euros, como eu vos disse, 17,99 ou 17 euros certos, na Sport Zone. Pronto, isto estava em promoção. Portanto, eu não vou voltar a arriscar aquela marca, porque já é a segunda vez que eu aposto naquela marca para o menino e sai sempre furado. Não sei se é os nossos pés que têm o problema, ou se é aquelas sapatilhas que o material é um bocadinho duro, por dentro ou por fora, não seja. Pronto, então, como o nosso cãozinho, o Mel, não sabe onde é que meteu duas bolinhas que a gente tinha comprado, uma que era com guiso e a outra foi dos chineses, mas ela estava a adorar, a durar bastante tempo, mas ela desapareceu, gente. Eu até estou a dizer mais baixo. Porquê que eu acho que desapareceu? Porque o menino Mel agarrava aquilo na boca e vinha para aqui, para a varanda, e deixava as bolas cair, ou seja, aqui na varanda o gradeamento é aberto, automaticamente elas pincham, saltam, não é? Elas podem ter pegado, saltado a varanda e saltou também o gradeamento do muro para a estrada, e pode ter havido alguém que viu as bolas talvez na estrada e ficasse com elas, e essa gente está boquinha fechada. E eu não fiz muito alerta aqui em casa à procura da bola, nem a falar alto, nem nada, andei à procura no terreno. Já tentámos procurar nas covinhas que ele faz na terra, juntamente com a Muffy, já andei a procurar ali no meio do arboredo que a gente tem, das ervas, pronto. Até agora ainda não encontramos nada. E então, como ele andava ali um pouquinho triste, porque ele ama as bolas, é doido, então a gente foi à loja dos animais comprar ração para os gatinhos, e nós comprámos então estas 3 bolas, ok? Que uma delas era assim deste tipo, a amarela não era com este desenho, mas era assim deste tamanho, e a que tinha o guiz era um bocadinho mais pequena do que isto. O que é certo é que elas apareceram todas no mesmo dia, estão a entender? Mas também já me passou pela cabeça outra situação. Eu já mostrei em vídeo a situação dali do muro do vizinho, que eles conseguem ter um bocadinho de visão para aqui, para o nosso terreno e para um bocadinho do pátio. E eu espero que não seja isso, porque eles, se quiserem, podem pôr ali uma escada
metem a escada para o meu lado, digamos, do terreno, e podem descer e bem ao meu terreno e bem ao meu pátio. E eu acho que não fizeram isso. Eu acho que mais depressa que foi o Melo, o cãozinho, que pegou e meteu a bola. Então veio para cima da varanda. Como o gradeamento é aberto, é assim aos risquinhos, estão a entender? A bola pode ter saltado para a estrada, avançou, digamos, o gradeamento e o muro de baixo, saltou diretamente para a estrada e alguém ficou com a bola. Estão a entender? Pronto. E eu não quero pronunciar isto muito alto porque as pessoas, quando querem mal umas às outras, até se riem. E então eu prefiro ficar neste ponto, digamos, com o prejuízo. Pronto. Agora a gente mete a cancelinha na escadaria para ele não ter acesso à varanda, nem ele nem a Muffy, porque ele não pode andar a subir muitos degraus até acabar o tratamento da medicação e da recuperação da castração. Pronto. E também assim, ao mesmo tempo, ele não vem lançar mais nada de cá de cima. Nós compramos então estas 3 bolinhas, ainda não demos a ele, porque ele está em fase de recuperação, não vale a pena. Quando ele recuperar, que ele vai ficar tudo contente, a gente apresenta uma bolinha e ele vai ficar tudo contente. Pronto. Ele tem andado-se a portar bem, às vezes porta-se mal no sentido de querer mordiscar com os dentitos a mim e à Muffy. Aquilo é para chamar a atenção, não é com a boca toda que ele faz de querer morder, é apanha assim de lado o dentito e belisca a xixinha, a orelha, neste caso da Muffy, mas isso magoa a gente e a gente está a tentar repreender isso nesse sentido. Ele sabe que faz mal porque ele até desaparece quando a gente chama a atenção, mas passando um bocado ele esquece e volta a fazer. Pronto, quando ele vai a fazer caminhadas com a Muffy e connosco, ele não faz isso à Muffy, nem faz isso a mim. Portanto, e faz ao menino também. Ao meu homem já não faz tanto. Pronto, porque ele não lhe passa grande confiança. Enfim, mas agora ele aleija muito porque ele leva toda a gente à frente com o funil na cabeça. E aqui parece que não, aquilo é plástico e aquilo aleija. Pronto, gente, espero que tenham gostado deste vídeo. Qualquer dúvida que vocês tenham em relação às associações, deixem nos comentários, deixem um e-mail que eu também eu respondo. Qualquer dúvida, questionem. Espero que tenham gostado deste vídeo. Sei que se calhar é um vídeo que não vos vai interessar, ou a grande maioria não vai interessar, mas é aquilo que eu tenho de momento. Ok, gente? Fiquem bem, portem-se bem, subscrevam, metam um like e comentem.